Agora são 8h03. Vamos falar de política? Cenário político brasileiro. Nosso entrevistado hoje é o Paulo Nicoli Ramires, cientista político, professor da Fundação de Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Olá, Paulo, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom Tudo dia a todos certo. os ouvintes e telespectadores. É isso aí, Paulo, vamos lá, vamos falar aqui desse momento político atual. Bom, começou a esquentar já no final da semana passada, né? Teve aí um compartilhamento por parte do presidente Jair Bolsonaro de um texto, né? Até de uma pessoa chamada Paulo Portinho, né? Que concorreu até pelo Novo lá em 2016, é vereador do Rio, que ele fala de um texto, né? Onde classifica o Brasil como ingovernável fora de conchavos. Bom, depois que o Jair Bolsonaro compartilhou, né, teve uma reação, inclusive o próprio Bolsonaro chamou a próxima manifestação para o dia 26. E aí, aquela história, né, no próprio partido, né, do PSL, gente a favor, gente contra, até a Janaína Pascoal falou que não é para chamar, Alexandre Frota também, mas outros parlamentares do PSL estão defendendo o Jair Bolsonaro. E como é que você viu também esse embate dentro do próprio partido, hein, Paulo? Bom, primeiro que esse tipo de comportamento não é a primeira vez que acontece na história política do Brasil, né? A gente não pode esquecer que Getúlio Vargas, antes do seu suicídio, deixa uma carta-testamento, mas escrita por ele mesmo, pelas suas próprias mãos, dizendo que forças ocultas estavam pressionando a não conseguir realizar o próprio mandato, os seus ideais, e Getúlio Vargas acaba se matando. Anos depois, a gente não pode esquecer, o Jânio Quadros vai realizar também uma carta-testamento, lógico que ele não se mata, mas a tentativa tanto de Getúlio Vargas quanto de Jânio era inspirar a população contra as elites brasileiras, contra forças que correspondem aos meios de comunicação. Então, interessante que não é a primeira vez que isso ocorre na história do Brasil, né? Sempre, tanto o Vargas quanto o Jânio Quadros acabavam colocando a culpa em outros atores políticos, desde os meios de comunicação, militares, etc. Getúlio Vargas se mata, Jânio Quadros renuncia, esperando uma adesão popular ao seu governo e, quem sabe mesmo, um golpe civil contra as instituições brasileiras. E agora o curioso é que Bolsonaro tentou fazer algo muito próximo, mas com a diferença de que o texto não era dele. Talvez ele não domine a habilidade da escrita também, né, com tanto fervor quanto Vargas e Jânio Quadros. E também tem outro detalhe que chama a atenção, que a gente não pode esquecer, que o próprio Fernando Collor, também na década de 90, bem no início do mandato, envolto também meio a escândalos de denúncias e também uma péssima condição econômica e uma incapacidade de articulação com o Congresso, convoca a população também às ruas para que saíssem vestidos de verde e amarelo, e a gente não pode esquecer que nessa situação a população já muito oposta ao governo de Collor saem todos de preto, ao invés de enaltecer o governo Collor, mas sim para manifestar contra o Collor. Então, isso é um risco que ocorre com o governo de Bolsonaro no dia 26, quando ele convoca as manifestações. É muito provável que pessoas já desgastadas com o próprio governo Bolsonaro, que antes apoiavam o próprio Bolsonaro, saiam às ruas contra esse governo. Então, esse movimento já está acontecendo, é um movimento que a gente vê não só no Brasil, mas, por exemplo, com todas essas questões das fake news, de governos mais autoritários, ou pelo menos tentando impor informações mais espalhafatosas, né, como o caso do Brexit, do Trump. Existe todo um movimento nesses países, Inglaterra e Estados Unidos, de indivíduos que se mostram, de alguma maneira, arrependidos. Então, esse movimento a gente já vê com o eleitorado do Bolsonaro. Muita gente que o apoiou, muito mais pelo ódio contra o PT, hoje já volta contra o próprio Bolsonaro, né? Bolsonaro foi incapaz de articular políticas com o Congresso, tem sofrido derrotas sucessivas, inclusive nas reformas administrativas do Estado. Aparentemente, a reforma da Previdência não passará, pelo menos a proposta do governo, mas sim do Congresso. E, além disso, a gente tem vários escândalos vindo à tona, entre eles envolvendo os filhos de Bolsonaro, um desvio de verba dos gabinetes, e também o caso Marielle, a gente não pode esquecer, né? Então,
não seria o melhor momento para o Bolsonaro convocar manifestações a seu favor. E alertas a essa situação, membros do PSL se mostram contra o Bolsonaro convocar a população às ruas, porque isso pode ser um tiro no próprio pé. E acho que esse é o grande movimento que a gente vai ver essa semana. Perfeito. Glauco Faria aqui participando também. Paulo com a gente. Bom dia, Paulo. Bom dia, Glauco. Você falou a respeito justamente dessa questão de parte do PSL já estar rachada, e só de sexta para hoje a gente teve a briga entre as deputadas Carla Zambelli e Joyce Hasselmann publicamente nas redes sociais. Também tivemos a deputada estadual mais votada do Brasil, Janaína Pascoal, se dizendo contra as manifestações convocadas pelo governo Bolsonaro, e também houve outro racha, né, no meio das redes sociais ali, em relação ao Movimento Brasil Livre, o MBL, e apoiadores de Bolsonaro, quer dizer, inclusive com campanhas de dislike no YouTube do MBL. Como que você vê isso? E, de fato, né, você já falou um pouco, mas fazer manifestação pró-governo a essa altura é uma jogada inteligente, no caso? Como você vê também? O que vão fazer, por exemplo, essas pessoas que estão rachando com o governo se abandonarem o governo? Que tipo de futuro político elas podem ter depois disso? Em relação ao futuro político, a gente não pode esquecer que um presidente, quando renuncia ou sofre um impeachment com menos da metade do mandato, portanto 2 anos, haveria necessidade de convocação de novas eleições. Mourão faria um mandato tampão até que novas eleições fossem convocadas. Em relação ao Bolsonaro, o que a gente pode dizer? Né? Que ele não tem trato político, aquilo que Nicolau Maquiavel chamaria de virtude, que não é virtude, mas sim a capacidade de se articular, de se antecipar aos opositores, a capacidade de conversar com inimigos, enfim, de conseguir ludibriar a população em relação às suas reformas. Em todos esses aspectos, Bolsonaro não tem se mostrado muito capaz. Então, nessa altura do campeonato, convocar uma manifestação a favor do governo é tiro no próprio pé. E as próprias bases do governo Bolsonaro, MBL, Olavo, todos estão pulando fora do barco. Então o sentimento de isolamento de Bolsonaro é cada vez maior. E agora ele se encontra numa condição de encurralamento. A gente não pode esquecer que 3 grandes jornais esse final de semana, já sexta-feira, lançaram editoriais criticando o governo e solicitando a substituição do mesmo, né? Então as perspectivas não são boas para o Bolsonaro, e a tendência é que ou ele renuncie ou ele busque uma via mais autoritária. Exato. Bom, só quer tomar uma água, Paulo? Toma uma água aí que já me recuperei. Já recuperou, beleza. Bom, a gente agora, você chegou a acompanhar essa questão das hashtags pelo Twitter do Bolsonaro? Quer dizer, Bolsonaro não, né? Boldonaro, né? Boldonaro, nosso presidente, teve uma confusão aí de erro, enfim, aí as pessoas... A movimentação ali, na verdade, denunciou o uso de robôs, né? Que Exato, é uma coisa que a gente já sabe, mas ali ficou bem explícito. Ficou, inclusive a Jandira Fegali, né? Colocou essa questão também, colocando sob suspeição exatamente essa questão dos robôs, né? E como é que você viu também essa... Porque aí o pessoal também aproveitou, né? Eita, Boldonaro... né? E chá de boldo, enfim, como é que você viu também que ficou entre os primeiros, né? Um dos primeiros lugares, né? Isso. Né? A hashtag entre os Boldonaro. termos mais citados ali no Twitter. Boldonaro, nosso presidente. Você acompanhou isso, essa brincadeira? Inclusive, virou uma piada, né? Eu acompanhei, sim, né? A questão toda é que desde as eleições, boa parte dos adeptos ou seguidores de Bolsonaro não são reais, são robôs. E robôs com bots, né, ou com origem no Camboja, no leste asiático, ou seja, o Bolsonaro, se eu não me engano, no Camboja, algum país do leste asiático, é o indivíduo que tem mais seguidores. Então isso vai mostrando que houve toda uma articulação, de além de uma matéria de outro jornal, acredita-se que quase mais ou menos 1/3 dos seguidores do Bolsonaro na internet são robôs, que se prestam a disseminar notícias. Então, o que aconteceu? Houve um erro de digitação, algum erro do robô. Em vez de escrever Bolsonaro, escreveram Boldonaro. E aí surgiram todos esses memes, né? Mas isso é mais uma lenha na fogueira do Bolsonaro, né? Ou seja, mais uma demonstração de que a Justiça Eleitoral não conseguiu capturar
toda uma manipulação feita através de robôs que difundiram desde fake news até uma supervalorização da imagem do Bolsonaro, né? Mas tudo isso está caindo por terra agora, né? Acho que nós vamos aprender com essa última eleição, de alguma maneira, restringir o papel da internet, ou pelo menos construir filtros melhores para que esse tipo de fenômeno não ocorra mais. A gente não pode esquecer que Bolsonaro mal participou dos debates políticos, não tinha nenhum projeto político muito claro, a não ser a proposta ou todo o discurso, né, girando em torno da violência. Agora, Paula, você acha que para o dia 26 aqui, Glauco, o que vocês acham, né? Também que o Glauco também participa, né? Entende bastante dessa área, né? Da questão dos twitters. Você acha que essa questão do fake news vai ter algum impacto agora para a próxima manifestação que o presidente está puxando para o dia 26? Ou, como você falou, já é tiro no pé e não vai colar muito esse fake news? Essa manipulação no WhatsApp? Bom, essa manipulação não está acontecendo só com o WhatsApp, né? A gente não pode esquecer que tanto o SBT quanto a Rede TV têm colocado membros do governo para dar entrevistas, participar de programas de TV. Se eu não me engano, no sábado agora, um dos filhos de Bolsonaro esteve num programa da Rede TV de auditório, em que quase pronuncia Lula livre, né? Numa brincadeira. Foi. Mas isso vai mostrando que esse tipo de manipulação visa desmerecer as manifestações sociais. Bolsonaro, na última semana, tentou demonstrar que as manifestações de quarta, dia 15, foram articulações à esquerda, mas não foram. Na verdade, eu mesmo estive numa dessas manifestações. A gente via muitas pessoas de colégios privados, crianças, adolescentes, pais de alunos também, reivindicando melhorias da educação. E o que aconteceu? Tanto o MBL quanto os grupos ligados ao Bolsonaro, entre outros tantos grupos, tentaram articular essas manifestações aos movimentos sociais, e tentando mostrar que era uma forma de atacá-lo, que era uma ideologia de esquerda, sendo que isso não foi verdade, né? A gente viu pessoas ligadas a colégios privados, a pessoas que até mesmo votaram no Bolsonaro, saindo às ruas a favor da educação. Porque a educação não é uma questão de direita ou de esquerda, é um projeto civilizatório. Se a gente quiser desenvolver esse país, ainda beirando aqui a quarta revolução industrial, precisa ter investimento em ciência, em tecnologia, em educação. Caso contrário, o país vai ficar para trás. E esse é o sentimento de todos os cidadãos que se manifestaram. Então, o Bolsonaro errou profundamente ao chamar os manifestantes de imbecis úteis. E, enfim, quando um governo ataca seu povo, a tendência é que o povo ataque também. Agora, Paulo, ontem, dentro desse cenário político quase surreal que a gente tem no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro divulgou por meio da página dele no Facebook um vídeo com um pastor congolês, Steve Kunda, que declara que Bolsonaro, assim como o imperador Ciro da Pérsia, ele é um escolhido por Deus para governar o Brasil, né? Como você vê esse tipo de tentativa messiânica de se autolegitimar? O que a gente pode ter a partir desse movimento claro, evidente, de radicalização política e, na verdade, tentar um cheque em branco, já que o Bolsonaro, na prática, ele aposta de fato, como está ficando cada vez mais evidente, na via autoritária e não no diálogo? Sim, a própria carta de Bolsonaro já dava esse indicativo, né, que é impossível haver governabilidade, no caso do seu governo, com um Congresso, ou seja, ou se fecha o regime ou ele renuncia, né? Então, muitos jornais discutiram esse movimento. Agora, outra questão é que Bolsonaro está metendo as mãos pela cabeça, enfim, não está conseguindo articular as suas ações dentro do Congresso, muito menos com a sociedade. A tendência é que nós tenhamos não só uma radicalização, e essa radicalização ela ocorre tanto por uma necessidade de militarização da sociedade, por isso o projeto do porte de armas, ou então contar com um discurso messiânico, que no caso é associar seu governo a uma missão de vida. Porque a gente não pode esquecer que a gente vive numa república laica, em que todas as religiões devem ser respeitadas, porém nenhuma delas deve se sobrepor às demais. Então, foram séculos de cultura ocidental para que a gente separasse Estado de religião, e isso também pode ser um tiro no próprio pé do Bolsonaro, né? Porque não é todo religioso
mesmo que fervoroso, que concorde com essa combinação entre Estado e religião. Pode ser muito perigoso, né, misturar religião e exército. Só que essa combinação não dá muito certo. Por quê? Porque os militares são positivistas. E os positivistas, enquanto marco teórico do século XIX, visa uma separação rígida entre Estado e religião. E, ao mesmo tempo que conta com o apoio dos militares, Bolsonaro conta com o apoio de um grande número de evangélicos. E esses evangélicos, não todos, evidentemente, mas uma grande maioria, tem uma visão de que Bolsonaro é um escolhido por Deus. Essas duas fórmulas não se casam, né? Ou seja, a visão do exército e a visão dos religiosos. Por isso que a gente vê esse tipo de briga, por exemplo, no Ministério da Educação, em que a gente vê os olavistas de cunho religioso brigando com os militares de cunho laico. Então, esse discurso messiânico tende a complicar o próprio Bolsonaro em relação às suas bases de apoio. Então, vejam que todas as medidas tomadas pelo Bolsonaro são inocentes, infantis, ou então isso faz parte de uma estratégia muito maior que visa deteriorar a imagem das demais instituições para que ele centralize o poder político. Então, as cartas estão abertas, né? Um jogo de xadrez em que boa parte da sociedade já está encurralando o suposto rei, né? Messiânico, e a questão agora é a gente entrar já na fase do checkmate, ao que me parece, né? Tanto a direita quanto a esquerda, a direita mais soft, eu diria, né? A direita mais progressista, isso envolve defesa de liberdades individuais, liberdades sexuais, a Globo se insere nisso, muitos jornais, mas quando a gente tem essa combinação entre a esquerda e meios de comunicação tradicionais se opondo ao governo, a tendência é que ele cai. Eu acho que esse é o destino do país. Ele não tem mais capacidade de governar. Inclusive, ele está prestes a passar o recorde de Jânio Quadros, que ficou 7 meses no poder, né? Eu acho que uma das entrevistas que eu dei a vocês no início desse ano, uma discussão era essa, né? Entre o meio da ciência política, da sociologia, a gente discute muito quanto tempo vai durar o Bolsonaro. Era muito evidente que ele não ia ter base de governabilidade e, enfim, ele tem saído muito pior do que se esperava. Eu acho que esse é o diagnóstico que nós temos desse governo. Um governo que realiza muitas atrapalhadas, que não sabe o momento de ficar quieto, por exemplo, no dia das manifestações, de respeitar os manifestantes, e, ao contrário, ele parte para a briga verbal, e o resultado tem sido a perda de apoio. Hoje, o que a gente vê é que quase virou um motivo de vergonha continuar apoiando o Bolsonaro. Perfeito. Agora, na área econômica, né, Paulo, o que a gente vê também é que se fala muito na reforma da Previdência, né, mas não se fala nada além disso, né, para tentar uma recuperação emergencial para o país, não é isso? O Paulo Guedes não tem nenhuma outra fórmula a não ser a mesma tecla reforma da Previdência, e está difícil de passar. Enfim, e como é que você vê também essa questão na área econômica, né, sob o ponto de vista político? Bom, o problema todo é que o Temer, já de antemão, quando ele modifica a lei do pré-sal, isso significa que recursos para a educação, para a saúde evaporaram, né? Então, se hoje falta recursos para educação e saúde, o problema está no pré-sal. É toda uma onda neoliberal que começa logo após o impeachment de Dilma e se reforça nas mãos de Bolsonaro. Só que o grupo de Bolsonaro, infiltrado, inclusive, em meios de comunicação como o SBT e a própria Rede TV, o filho do Bolsonaro mesmo estava defendendo a tese de que essa reforma beneficiaria essencialmente os mais pobres. Então, alguns meios de comunicação ainda tentam vender essa ideia, né? Parece que Bolsonaro, essa semana, vai aparecer no programa do Ratinho, alguma coisa assim, né? Então, é uma tentativa de convencer exatamente o público mais pobre, mais marginalizado, de que essa reforma seria uma boa coisa. No entanto, o que está acontecendo? Outros tantos meios de comunicação, jornais, revistas, a mídia de esquerda também, o caso de vocês, têm mostrado outros dados, demonstrando também que essa reforma tende a prejudicar muito mais o trabalhador mais simples, mais pobre. Então, o Bolsonaro sequer conseguiu avançar com o seu projeto dentro do Congresso, né? Esse final de semana, já sexta-feira, parte dos congressistas já afirmavam declaradamente que não se aprovará
o projeto de Bolsonaro, mas um projeto paralelo, alternativo, feito pela própria Câmara, inclusive com participação de partidos de esquerda. Então vejam que é um governo que não consegue se articular, não consegue transmitir, traduzir para a sociedade quais seriam os benefícios dessa reforma. É uma reforma que imita o sistema neoliberal chileno, que traz uma série de malefícios aos trabalhadores, entre eles a ideia de que o próprio trabalhador criaria uma poupança para pagar a própria aposentadoria. Em alguns casos, a previdência seria mais opcional do que uma obrigação. Porque isso é uma catástrofe, né? Num país com tantas desigualdades, com tantos déficits sociais, você colocar toda a responsabilidade nas costas do trabalhador, terá que trabalhar muitos anos para até se aposentar com um teto, né? Então, tudo isso vai criando uma visão oposta àquela defendida pelo governo. E a tendência é que esse projeto, aliás, projeto econômico de Bolsonaro se sustente. Então, o jogo de xadrez está aberto. E o Bolsonaro, a cada movimento, vem perdendo mais peças e a capacidade de se articular. Perfeito, tá certo, Paulo. A gente agradece aqui toda a sua análise. Muitíssimo obrigada e até a próxima, Paulo. Eu agradeço. Bom dia para vocês, um abraço a todos. Bom dia. Falamos aqui com o Paulo Nicoli Ramires, cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.